Bom dia, meus amados. Estamos aqui hoje, mais um sábado, dia 16 de março de 2024. Hoje vamos trazer um tema que faz tempo está martelando aqui para ser trazida a todos vocês esta mensagem que eu acredito que realmente vai libertar. O título de hoje é A Vingança Aprisiona a Alma. Vou abordar aqui então os dois lados do véu, a vida continuada, a vingança no além-túmulo, a compreensão que liberta e o perdão que abre novos caminhos. Que tudo faz parte das leis de causa e efeito, ou de ação e reação. Por fim, as lições que ficam. Nós vemos no cotidiano que as pessoas, quando se sentem prejudicadas, a reação imediata ou mais comum é vingar-se. Partir para o confronto, para a disputa, para a guerra, tentando reverter uma situação sofrida que causou algum prejuízo, alguma dor. É aquilo que nós chamamos de vingança. Quando nós entendemos que a vingança prejudica mais aquele que quer se vingar do que o outro, fica tudo mais fácil. Uma vez alguém disse que a vingança é um prato que se come cru ou frio. Eu acredito que não é verdade. A vingança é um verme que come devagarinho a carne daquele que vive na vingança. Eu diria mais, a vingança é um veneno que a pessoa bebe pensando que vai fazer efeito no outro. E, no entanto, o efeito faz em si próprio. Porque a vingança, não vamos dizer que a vingança mata, mas a vingança impede de viver a vida. E o mais interessante é que ela não fica restrita à vida corpórea. A vingança, ela vai, quando não curada, se estender para o além-túmulo. Nos dois lados do véu, a vingança é venenosa. Impede o avanço, a evolução da alma, impede de se viver enquanto encarnados e atrasa muito o processo do além-túmulo. Na comunicação com os espíritos, tivemos centenas, milhares de oportunidades de ouvir as suas histórias. Histórias impressionantes. Às vezes eu lembro de um tempo que agora até quase não há mais necessidade de amparar esses espíritos desencarnados, as almas desencarnadas, que sofrem o apego, a vingança, o ódio, enfim, qualquer coisa que ele não conseguiu concluir aqui enquanto encarnado, está no além-túmulo passando por duras provas, duras penas, e perde um tempo impressionante. As experiências que nos trouxeram tantos desencarnados durante esses anos, praticamente 15 anos já que eu estou trabalhando nesta missão,
nos trazem histórias realmente incríveis. Sabemos que o apego a alguma coisa, qualquer que seja, atrasa muito o processo da recapitulação lá do outro lado da vida, como se diz no além-túmulo. Porque quanto mais cedo a alma desencarnada entende que ela desencarnou e precisa fazer o seu processo até voltar novamente para a matéria, se ela fica perdida em alguma coisa que a retém, presa a algo, podem passar muitos anos, séculos, e às vezes até milênios. Eu lembro que eu tinha atendido uma alma desencarnada de um imigrante europeu, italiano, que migrou para o Brasil em 1880 e alguma coisa, acho 81, 82. Há quase 150 anos. E ao desencarnar, ele ficou preso ao apego, à sua terra, ao pedaço de terra que ele recebeu ao chegar ao Brasil. Quando eu atendi esse espírito, já tinham se passado 75 anos do seu desencarne. E ele relutou muito em aceitar deixar aquela terra, porque tinha custado muito sacrifício. O seu trabalho tinha passado por provações muito grandes. E ele estava incomodado, porque tinha pessoas que estavam usando aquela terra, aquela propriedade. E ele não queria que ninguém mexesse nas coisas dele. 75 anos após o desencarne, foi preciso 3 sessões, uma vez a cada 30 dias, para que ele conseguisse entender o desapego e seguir adiante. 75 anos. Naquela ocasião, me pareceu que era o espírito com mais tempo preso a algo no além-túmulo. Mas passaram-se alguns meses, e ainda naquele mesmo ano, que foi por volta de 2016, atendi um espírito que me surpreendeu. Me surpreendeu muito profundamente. Um espírito, uma alma desencarnada, estava perseguindo um senhor, era uma alma feminina, né? Perseguindo um senhor e dizia: eu não vou te dar trégua, eu jurei vingança eterna, você nunca será feliz com ninguém porque você me abandonou. Você não vai conseguir ser feliz com ninguém, porque eu não vou permitir. Então, essa alma penada, porque sofre a vingança de um abandono no relacionamento anterior, persegue aquela alma, que era na época seu marido, que a abandonou. Persegue vida após vida. E é possível, porque a alma desencarnada, ela sabe aonde a outra está. A 4ª dimensão tem essa propriedade de saber. O seu marido desencarnou e encarnou várias vezes, e ela perseguindo vida após vida, numa vingança insaciável. Ela estava irredutível. Todos os argumentos que eu utilizei não eram absorvidos por ela, porque ela não aceitava, não queria, em hipótese alguma,
aceitar qualquer orientação. Tentei argumentar que ela estava desencarnada, que ela não podia ter nada com aquele senhor, que ela precisava fazer o processo no além-túmulo e depois reencarnar e numa vida futura se reencontrar novamente e fazer a lapidação desses acertos de contas, né, de tantas vidas sofridas, porque ela não tinha reencarnado, mas ele estava reencarnado. E que não seria possível esse acerto sem voltar para a vida e corrigir. Não havia argumentos. Não aceitava nada que se dissesse. Ela estava presa a um sentimento de vingança tão forte que nada servia. Chegou um momento que eu não tinha mais argumentos também, dentro do meu conhecimento, das minhas possibilidades. Realmente eu senti que eu não tinha mais nada a dizer e a fazer, mas essa alma não ia embora, ficava ali. Porque geralmente eles aceitam, ou então eles não aceitam e vão embora. As almas penadas, elas se manifestam e dá no pé, como se diz. Esta não, esta ficava ali. E eu pensei, o que eu vou fazer com essa alma agora? Não tinha mais nada que resolvesse, ela também não saía. Pedi auxílio à minha equipe espiritual e eles me disseram, faça uma regressão de vidas passadas nesta alma. Eu confesso que foi uma surpresa muito grande essa informação, porque eu tinha, sim, conhecimento de regressão, eu aprendi a técnica com a professora Célia Rezende. Mas eu nunca havia lido nada e ouvido nada a respeito de regressão em almas desencarnadas. Até porque o meu conhecimento me dizia que as almas desencarnadas lembram das vidas passadas. Então, qual é a necessidade de se fazer uma regressão? Mas a voz que me orientava disse, ela está presa na vingança, ela não lembra de nada das vidas passadas. Ela não consegue, porque ela está realmente irredutível num apego de vingança. Ela não enxerga nada além da vingança. Então eu fiz o processo de regressão nesta alma. Induzi ela a uma vida anterior, aquela que ela foi abandonada e que estava querendo vingança. Quando eu fiz o processo, ela ficou em silêncio alguns segundos ou minutos, não posso precisar quanto, me pareceu uma eternidade. Aquela espera foi talvez a espera mais angustiante que eu já senti na minha vida, porque eu não tinha ideia se aquela alma estava ali, se ela tinha ido embora, se ela estava em regressão, porque ela não é visível aos olhos, obviamente, não tem matéria. Até que um determinado momento ela disse, estou vendo uma cena. E quando ela disse, eu estou vendo uma cena, eu consegui, através do terceiro olho, visualizar a cena, porque eu entrei na frequência dela. Aí eu consegui ver a história dela naquela vida anterior. Porque ela tinha sido abandonada lá na França, num casamento, e tinha já desencarnado há mais de 800 anos. Aí que está o grande segredo da coisa, e é uma coisa que impressiona. Mais de 800 anos perseguindo uma alma por vingança. E quando ela disse, eu estou vendo uma cena, ela tinha entrado na sua regressão de uma vida anterior, há mais de 900 anos, quase 1000 anos.
que foi numa vida antes daquela que ela foi abandonada. E ela estava realmente, naquela época, casada também com esta mesma alma que depois ela foi abandonada e essa que perseguia agora. Então as almas estavam se reencontrando ali, na minha frente. Porque eu estava atendendo aquele senhor. Quando ela disse, estou vendo uma cena, eu vi uma casinha miserável, coberta de sapé, ou qualquer outro tipo de vegetal, porque era coberta de capim, de coisa parecida. 4 paredes e um chão de terra batido. Num canto tinha um amontoado de pedras e tinha lenha queimando, como se fosse um fogo de chão, só que tinha umas pedras que fazia tipo um formato de um fogão. E ali tinha alguns utensílios e uma fumaça. Aquelas paredes pretas de fuligem. E um casal jovem, não com certeza bem de vida, porque a situação de miséria era bastante impressionante. E uma menina de uns 3 anos, parecia loira, mas o cabelo estava tão impregnado de fumaça, de fogo, de lenha, que parecia quase escuro. O rosto bastante encarvoado. Eu vi uma cena realmente impressionante. Eles estavam em conflito, porque essa alma que estava ali desencarnada na minha frente, como esposa daquele senhor, estava querendo largar a família para seguir com outro homem. E foi o que ela fez. Ela abandonou o homem e a criança. Foi o que aconteceu naquela vida. E na vida seguinte, então ela voltou a se encontrar com este homem e foi quando ele abandonou ela. Veja como funciona a lei de causa e efeito. As histórias se repetem de uma forma inversa para que haja o ajuste de contas, a harmonização. Então, quando essa alma conseguiu acessar essa informação da vida anterior na regressão, ela entrou em desespero. Começou a gritar, a se lamentar e dizendo, então fui eu a culpada, não foi ele. Eu fui a culpada. Eu causei tudo isso. E persegui esse homem por mais de 800 anos. Enfim, para encurtar a história, ela não queria mais sair, porque achava que ia abandonar novamente aquele homem que estava encarnado. Eu precisei convencê-la de que ela não estaria abandonando agora, ela estaria simplesmente seguindo o seu caminho, que ela poderia se reabilitar lá do outro lado do véu, e enquanto isso esse senhor viveria a sua vida aqui, mais adiante provavelmente também ainda vai desencarnar, e depois sim eles poderiam se encontrar e fazer o acerto de contas. Enfim, nós vemos aqui como funciona a vingança, não somente entre encarnados, mas também no além-túmulo. Por isso sempre dizemos, o que está aqui está lá, o que está lá está aqui, é a mesma coisa. As pessoas têm medo do outro lado do véu. Não é nada diferente do que está aqui. Pelo menos era assim, agora vai mudar, sim. Estamos agora vendo os umbrais sendo limpos, a atmosfera, a psicosfera da Terra também sendo limpa, de espíritos que não estão aptos a seguir para a nova Terra. Então as coisas estão mudando agora rapidamente. Aquilo que acontecia há 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos atrás, já não é mais certo o que acontece agora. Nós precisamos ter esse tipo de orientação. Tudo muda na velocidade da luz agora.
tanto de um lado quanto do outro. Os dois lados do véu. Aqui demora um pouco mais por causa do peso da matéria, mas também tudo se define. A vida é continuada. Precisamos sempre ter em mente isso. A vida não termina com o desencarne da alma, quando o corpo vai para o túmulo. Ou para a cremação, porque tem outras possibilidades também. A vida continuada é o grande segredo a ser aprendido. Nada encerra no final de cada encarnação. Apenas muda-se de corpo numa outra encarnação e de personagem quando tem aprendizado, como era aqui nesta escola. A compreensão liberta, porque veja o exemplo desta alma que perseguia outra alma que estava encarnada há mais de 800 anos. Quando ela teve a compreensão, ela se libertou. Desmanchou aquela corrente de ódio, de vingança, e se transmutou. E a alma se libertou do apego. Como um passe de mágica, porque é consciência. Quando a gente diz, deu um estalo na consciência e lembrou de algo, ou descobriu algo, sim, a consciência precisa de um estalinho, de um clique, para que ela possa ver algo que ela não via. E tudo parte da compreensão. Quantas vezes eu já disse, já escrevi, nós precisamos compreender para aceitar. E precisamos aceitar para soltar. Quando nós compreendemos, aceitamos e soltamos, a nossa vida segue. Senão ela fica amarrada, fica presa em alguma coisa. Seja encarnado, seja desencarnado. O perdão abre novos caminhos, porque quando você perdoa, você para de tomar o veneno que te mata aos poucos. O veneno do ódio e da vingança, como disse lá no começo, e tantas vezes alguém já falou isso, a vingança é um veneno que você toma pensando que vai fazer efeito no outro, que vai matar o outro. E é você que vai morrer. É você que está bebendo o veneno. O perdão é o antídoto. Ele liberta e cura. Abre caminhos novos para seguir na vida. Tudo segue a lei de causa e efeito, de ação e reação. Há uns 3 meses eu coloquei num texto que talvez a única coisa que nos resta realmente a entender nesta longa caminhada da vida, neste mundo de provas e expiações, é entender a lei de causa e efeito. Porque se nós entendemos a lei de causa e efeito, nós entendemos a vida. Tudo o que você fizer vai render bônus ou ônus para você, não para outras pessoas. Portanto, vingança, ódio, maledicência, difamação, qualquer coisa, ataques, intrigas, ofensas, nunca vai atingir o outro. Parece a princípio que sim, mas depois tudo volta. Quando o Cristo disse a famosa frase, não faça ao outro o que não queres que te façam, porque o fazendo é a ti que tu farás. É a ti que tu farás porque não consegue atingir os outros. A energia que sai de você é tua.
não é de ninguém. A emoção, o sentimento é teu. Se você sente raiva de alguém, essa raiva vai ficar com você o tempo que você quiser ficar com ela. Ela pode até sair um pouco, dar umas voltinhas, atingir as pessoas próximas ou distantes, não importa, mas depois ela volta para você reforçada, inclusive, quando o outro rebateu com mais raiva. É como uma bola de neve. Era pequena, rolou um pouco, ficou grande. Tudo o que nós semeamos é da nossa responsabilidade. Cada um colhe na sua sementeira. Ninguém colhe no plantio do outro, no terreno do outro. É a lei divina. Se nós pudéssemos realmente entender isso, seria praticamente o fim do Calvário no mundo de provas e expiações. Porque eu entendendo que os problemas nunca estão nos outros, estão dentro de mim, o aprendizado é meu, é individual, não adianta culpar os outros, responsabilizar os outros. Ah, porque o outro está me dando prejuízo, está me atacando, me ofendendo, me causando problema. Sim, mas veja, lá numa vida anterior você fez isso. Você está experienciando agora o outro lado da moeda. Assim como aquela alma feminina que estava querendo vingança com aquela outra alma masculina que era seu marido e tinha abandonado. Quando ela descobriu que a causa tinha sido ela própria, pronto, desmanchou todo aquele castelo de areia que parecia indestrutível. A lei de causa e efeito, de ação e reação. Você é o produto de si mesmo. Você veio como uma alma, um fractal de alma, de uma tua alma superior, que se desmembrou para experienciar a vida corpórea na dualidade, nas polaridades. Você veio pura e volta como alma pura quando terminar a purificação. O começo, o meio e o fim de um grande aprendizado, dividido em centenas ou até milhares de encarnações para fazer esse aprendizado. A evolução só depende de você. O tempo só depende de você. Você tem a liberdade. O Criador diz, você tem quanto tempo você quiser. Quanto tempo você resolver. Experienciar, precisar. Não há finitude de nada. Sinta-se à vontade, sinta-se livre, faça suas experiências, tenha a responsabilidade de si mesmo. Tudo o que você fizer é cobrado de você. A quem mais é dado oportunidades, mais será cobrado também, obviamente. Eu falei um tempo que por que temos tanta preocupação, tantos medos? Se nós temos a consciência agora, e o entendimento, que nós não dependemos de ninguém. Nunca. Em nenhum momento. Às vezes, quando nós acreditamos que estamos dependendo de algo, de alguém, de algum evento, de alguma coisa, é porque nós estamos realmente precisando estar ali passando por aquele aprendizado. Então há a impressão que nós dependemos daquilo. Não é verdade. Nós podemos ter outras escolhas, mas algumas vezes a gente sente que está quase que impossível sair de uma situação, porque aquela situação ainda não está resolvida. Precisamos resolvê-la, porque não resolvê-la
está o aprendizado. Lembrando sempre que estamos numa escola de almas. Viemos aqui para aprender. Não é castigo, é oportunidade. Todas as situações que nós enfrentamos, boas ou ruins, são oportunidades. E as lições que ficam de tudo isso é o aprendizado final. O aprendizado que nos dá o salvo-conduto para uma nova escola de nível superior. Um mundo não mais de provas e expiações, um mundo de regeneração. Que é o que agora a Terra está se preparando para receber as almas que são aprovadas nesse final de ciclo. Nós não vamos para um mundo diferente. Claro que há opções. A alma indo para a quinta dimensão, ela pode até escolher, não quero ficar na Terra, quero ir para um outro mundo de quinta dimensão. Pode ir para um outro mundo de quinta dimensão, sem problema. Mas quem vai querer sair da Terra nova, da nova Terra, de quinta dimensão, se ajudou a construir essa casa planetária? É como você construir uma casa nova e dizer, não vou morar nela, vou para outra. É muito difícil que alguém faça isso. A maioria das pessoas querem degustar pelo menos um tempo daquela nova casa. Afinal, ali está todo o seu trabalho, o seu amor, a sua dedicação, o seu empenho. Vamos aproveitar as oportunidades, porque tudo está vindo para nos ensinar as lições finais, aquilo que ainda falta aprender. A cada dia, a cada hora, a cada texto, a cada mensagem, a cada oportunidade que nós vemos, ouvimos, sentimos, vamos valorizar. Vamos valorizar aquilo que soma, aquilo que conta. Claro que tem muitas informações que nós chamamos de contra-informação ou desinformação. Sim, a briga está terrível ainda. O bem e o mal, a luz e a sombra, a informação e a desinformação. Mas você sente, o termômetro agora está dentro de você. Agora a tua consciência está começando a se alargar e ela não vai ser enganada mais. Ninguém vai poder te enganar se você começa a ampliar a tua consciência. E você vai sentir. Aquela mensagem, aquela informação foi acolhida pelo coração? O coração disse sim, está quentinho, está gostoso. Opa! É uma boa informação. Pronto, você sabe que é uma boa informação. Quando te causa preocupação, medo, uma angústia, então não é uma boa informação, ou então você não está pronto para a informação. Deixa de lado. Tanto faz se você não está pronto, se não é uma boa informação, não é hora. E pronto. Deixe de lado. A informação que você não está pronto para receber, o que não é uma informação em cima desinformação, se lá adiante ela realmente precisar vir para te ajudar, ela volta. E você vai compreender de uma forma diferente. Então você vai aproveitar a oportunidade. Então não se preocupe. Mas eu não. E se for uma boa informação e não pegar, eu passei batido. Não, você não vai passar batido. Não é hora ainda de bater a carta na mesa, né? Como se diz o jogo. Não está pifado, né? Vamos esperar. E se é uma informação e você diz, será? Me causou um pouco de angústia, isso, preocupação. Você não soube interpretar direito e achou que isso não era uma informação porque te deu um pouco de apreensão. Às vezes acontece. Principalmente quando a gente precisa fazer uma mudança e está resistindo. Não vou mudar, então essa informação não serve. Se você passar batido, como você diz, você largou essa informação porque achou que não era, não tem problema. Lá adiante ela volta para você. Você vai daí aproveitar,
Você vai ver que realmente ela é importante. Preocupe-se apenas em o que você faz. Qual é a intenção? Se você está fazendo com a intenção do bem, não importa se você perdeu a oportunidade agora ou não. Daqui a pouco ela volta. O universo não vai te deixar para trás. Desde que você esteja na condição de boa alma. E como é que a gente consegue a condição de boa alma? Fazendo o nosso melhor. Nós não precisamos acertar tudo, mas vamos fazer tudo com a intenção no bem. E isso é o suficiente. É isso que basta. Sem estresse, sem perda de tempo, sem apegos, sem tanta preocupação. Hoje, faça o que tem que ser feito hoje. Amanhã é outro dia, vamos ver o que vem amanhã. Pode ter uma repetição de coisas, pode ter uma coisa nova. E o passado serviu de caminho. Já trilhamos. São experiências que levamos para o nosso futuro. Tudo serve de base. Não existe nada para se jogar fora, apenas aprendizado. O que nós aprendemos, levamos. É a única bagagem da alma. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.